E se o Apocalipse não fosse o fim, mas uma guerra de poder entre seres celestiais? E se Deus tivesse tirado um descanso, deixando o destino da humanidade nas mãos de um arcanjo tirano? Hoje, vamos mergulhar na obra-prima de Eduardo Spohr, A Batalha do Apocalipse. Prepare-se, porque o céu está em chamas e a terra é o campo de batalha. Fica até o final, porque a reviravolta sobre quem realmente ganha essa guerra vai mudar sua visão sobre o bem e o mal. Conhecemos Ablon. Ele não é um anjo comum. Ele é um renegado. Milênios atrás, ele e outros 18 generais disseram não à tirania do arcanjo Miguel e foram banidos para a terra. Enquanto os anjos fiéis vivem nas camadas celestiais, Ablon vive entre nós, sentindo a dor, o tempo e a evolução da humanidade. Olhem para ele. Não vejam apenas um guerreiro, mas o peso de milênios esculpido em silêncio. Ablon não é um herói por escolha. Ele é o sobrevivente de uma era de luz que se perdeu na própria soberba. Originalmente um querubim, o primeiro general da milícia celeste, Ablon personifica a tragédia do dever contra a consciência. Ele foi o braço direito de Miguel, o executor. Mas enquanto seus irmãos se embriagavam com o poder e a distância da humanidade, Ablon cometeu o crime de sentir. Ele olhou para os mortais e, em vez de formigas, viu um propósito. Sua expulsão não foi uma queda para o abismo, como a de Lúcifer, mas um exílio na poeira da terra. Ablon é o anjo renegado. Ele carrega em suas mãos a espada de metal celeste, uma arma que não corta apenas carne, mas fere a essência da alma. Cada golpe que ele desfere é um eco de sua revolta contra a tirania do sexto dia. Analise sua postura. Ele é melancólico, solitário, quase cínico. Mas por trás da couraça de metal e das cicatrizes de batalhas que os livros de história esqueceram, de Babel às ruínas romanas, bate o coração de um protetor. Ele é a prova de que a santidade não reside na obediência cega, mas na coragem de dizer não aos deuses para salvar os homens. Neste crepúsculo da existência, ele não busca o paraíso. Ele busca a redenção, mesmo que para isso precise atravessar o inferno e enfrentar o próprio Criador. Ele é Ablon, o anjo que amou o mundo mais do que o céu. Para entender a guerra que abalou os pilares da criação, você precisa entender que o céu não é apenas um lugar de paz, mas uma máquina de guerra perfeitamente hierarquizada. No universo de Spohr, os anjos são divididos em castas, e o seu lugar no nascimento determina o seu poder e o seu destino. No topo da pirâmide, temos os serafins. Eles são a elite da elite. Seres de 6 asas, dotados de uma inteligência fria e poderes que podem moldar a realidade. É a essa casta que pertence o arcanjo Miguel, o regente tirano, e o próprio Lúcifer, a estrela da manhã. Logo abaixo estão os querubins. Se os serafins são os reis, os querubins são os carrascos. São a casta guerreira, treinada para o combate físico e estratégico. Ablon, o nosso protagonista, é um querubim. Por isso ele é tão letal com uma lâmina na mão, mas também é por isso que ele é visto como inferior pelos generais serafins. Temos ainda os ofanins, os mensageiros que viajam entre dimensões, os ishins, que zelam pelos elementos da terra, e os malakins, as sentinelas que vigiam as fronteiras celestiais. Mas, em meio a esses seres de luz e metal, brilha uma chama humana que os milênios não conseguiram apagar: Shamira. Conhecida como a feiticeira de Endor, Shamira é o ponto de equilíbrio dessa história épica. Ela não é um anjo, mas também já não é uma humana comum. Sua imortalidade é, na verdade, um ciclo eterno. Enquanto os anjos permanecem os mesmos, Shamira morre e renasce,
atravessando eras, mudando de rosto, mas guardando a mesma alma e as mesmas memórias. Ela é a mulher que amou um anjo quando o mundo ainda era jovem, na antiga Babilônia. Para Ablon, Shamira é mais do que um amor. Ela é a prova de que a humanidade, com todas as suas falhas e sua mortalidade, possui algo que os anjos invejam: a capacidade de mudar, de evoluir e de sentir. Enquanto Miguel vê nos humanos apenas poeira, Ablon vê em Shamira o motivo pelo qual vale a pena desafiar o próprio Criador. O livro é um épico que atravessa eras. Spor nos leva da Babilônia de Nimrod até os dias atuais. Vemos Ablon lutar em guerras históricas e entender que o plano de Miguel é simples, mas cruel: varrer a humanidade do mapa para limpar a criação. Mas há um problema no caminho de Miguel: Lúcifer. O príncipe das trevas não quer o fim do mundo. Ele quer o trono e joga um jogo de xadrez onde os humanos e anjos são apenas peças. O cenário do fim do mundo? O Rio de Janeiro. Enquanto as trombetas do Apocalipse soam, a barreira entre as dimensões cai. É aqui que os spoilers pesados começam. Miguel desce à Terra com toda a sua fúria. A batalha não é apenas física, é espiritual. Ablon, armado com sua espada de metal celeste e motivado pelo sacrifício de Shamira, decide que é hora de invadir o céu e confrontar o arcanjo regente. O céu sobre o Rio de Janeiro não é mais azul. Ele é fogo, metal e sangue angelical. Chegamos ao momento que os profetas temiam e que os anjos aguardavam por milênios. Ablon, o renegado, está diante do seu maior carrasco, o arcanjo Miguel. Não é apenas uma luta por poder. É o choque entre a obediência cega e a liberdade conquistada através da dor. Enquanto o mundo desmorona abaixo deles, no topo do Corcovado, o confronto final decide o destino da humanidade. Mas o final deste livro não é apenas sobre quem vence a luta. É sobre o sacrifício. No ápice da batalha, Ablon toma uma decisão que desafia toda a lógica celeste. Ele não busca apenas a morte de Miguel, mas a libertação do ciclo de guerras. E o que acontece a seguir é um dos momentos mais emocionantes da literatura brasileira de fantasia: o encontro entre o divino e o vazio. Ablon finalmente compreende que o Pai não está mais no trono de ouro que Miguel defende. O Criador se retirou, deixando o destino do mundo nas mãos daqueles que têm coragem de sentir. O sacrifício final de Ablon e Shamira nos deixa uma lição poderosa. O paraíso não é um lugar para onde você vai, mas algo que você protege aqui na Terra. A batalha do Apocalipse termina com o silêncio dos anjos, mas com o despertar dos homens. O fim de uma era e o começo da nossa história. A grande reviravolta? Deus não está morto. Ele está no sétimo céu, em um sono profundo. Miguel governava em nome de um Deus que ele mesmo não entendia mais. No confronto final, Ablon derrota Miguel, não apenas por ser mais forte, mas por lutar pelo livre-arbítrio. Com a queda de Miguel, o sistema de castas acaba. Deus desperta e, em vez de destruir tudo, valida a existência humana. O Apocalipse foi o reset necessário para que o mundo deixasse de ser um tabuleiro de anjos e passasse a pertencer aos homens. No fim, a batalha do Apocalipse não foi decidida por exércitos de milhões, mas pelo coração de um único anjo que se recusou a odiar. O confronto no Rio de Janeiro termina com uma revelação avassaladora. Deus, o Criador, não estava ausente por indiferença, mas por uma escolha. Ele deixou o mundo para que suas criaturas, anjos e homens, pudessem finalmente escrever seus próprios destinos, sem as correntes do determinismo divino. Ablon, após milênios de exílio e dor, finalmente encontra sua paz. Mas essa paz tem um preço.
O sacrifício de Shamira e a queda dos arcanjos marcam o fim da era dos deuses. Miguel, o orgulhoso príncipe dos céus, cai não apenas pela lâmina de Ablon, mas pelo peso de sua própria arrogância ao tentar governar um mundo que nunca o pertenceu. As últimas páginas nos mostram que o Apocalipse não foi o fim do mundo, mas o fim da infância da humanidade. Os anjos recuam para as sombras. O 7º dia finalmente termina. E o 8º dia, o dia dos homens, começa. Eduardo Spohr nos entrega um final agridoce. O herói não volta para um trono de glória, mas para a terra que ele aprendeu a amar. Ablon nos ensina que, em um universo de poderes infinitos e guerras cósmicas, o maior ato de rebeldia é a humanidade. E você? Acha que o sacrifício de Ablon valeu a pena? Deixe nos comentários se você também acredita que o nosso destino está, finalmente, em nossas próprias mãos.